Muito boa noite, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Sejam bem-vindos a Seattle, no estado de Washington. Cerca de 780 mil habitantes, um dos estádios mais barulhentos do mundo. Vai receber, a partir de agora, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seattle é a terra importante para o jazz, importante para o rock, importante para o grunge, mas hoje é noite de tarantela. Ou de tango, afinal de contas tem o duelo entre Inter de Milão e River Plate na definição do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você acompanha ao vivo aqui, direto de Seattle, a partir de agora, na tela da Globo. Estou aqui com a Ana Thaís Matos e com o Caio Ribeiro. Vamos colocar na tela para você a classificação desse grupo, para você entender a situação, porque não tem nada definido ainda. O Monterrey, que joga também, tem chances. River e Inter, 4 pontos, o Monterrey com 2. Se houver um vencedor nesse jogo, o Monterrey ganhando a partida contra o Urawa Reds, se classifica e tira o time derrotado. Em caso de empate, a Inter de Milão se classifica e a definição entre River e Monterrey aí vai depender dos placares dos jogos, a gente vai ter que fazer conta, gol a gol, minuto a minuto, nós informamos você aqui na tela da Globo. Lembrando que quem passar desse grupo aqui vai cruzar com o grupo do Fluminense, o primeiro colocado dessa chave vai enfrentar o Flu. Você vê aí, ó, de um lado da chave o Fluminense, o primeiro colocado dessa chave, também já temos Palmeiras, o Botafogo, desse lado da chave. Do outro lado, PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern de Munique e a definição que vai acontecer dos outros grupos amanhã. Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos, sejam bem-vindos. Promessa de uma noite emocionante, amigos. Tudo bem, Aninha? Boa noite. Tudo bem, EV, Caio, galera que tá em casa. Ô, EV, antes do Mundial, a gente falava um ou outro grupo da morte, né? Começou o Mundial, aconteceram vários grupos da morte e esse é um deles, né? Eu acho que tanto o River Plate quanto a Inter de Milão não conseguiram jogar tão bem nessa primeira fase até aqui. Quem sabe hoje não conseguem aí. As duas têm chance de classificação, classificando, jogando bem, né? Tudo bem, Caio? Tudo jóia, EV, jogaço, né? Um River muito forte na América do Sul, que vem muito forte para essa decisão de Mundial. E uma Inter que vem de 3 grandes pancadas. A primeira foi quando perdeu o campeonato italiano para o Napoli. A segunda, quando foi atropelada pelo Paris Saint-Germain na final da Champions. E a terceira, quando perde o seu treinador. Quando perde o Inzaghi, que é o grande comandante, o grande idealizador dessa equipe. E talvez isso explique um pouquinho essa oscilação, esse futebol abaixo do que a gente está acostumado a ver dentro desse Mundial de Clubes. A Inter que é liderada por um argentino, curiosamente, né? O Lautaro Martinez, que há 4 temporadas consecutivas é o principal goleador da equipe da Inter de Milão. E a Inter que tem como vice-presidente Javier Zanetti, que foi um de 52 argentinos que vestiram a camisa da Inter ao longo da história. Então, sobe o tango aí. Começamos exatamente com ele, Zanetti, 858 jogos, número 4 aposentado, é o vice-presidente da Inter. Diego Milito fez os 2 gols do título da Champions em 2010 contra o Bayern de Munique. Cambiasso, 431 jogos, 15 Inter entre 2004 e 2014. Mauro Icardi, 219 jogos e 124 gols na Inter. Aliás, o Samuel também vimos ali. E aqui o Crespo, com 116 jogos, 45 gols. Agora sim, o Icardi, 219 jogos, 124 gols. E Ramon Dias também jogou na Inter, entre outros e tal. Ele que foi técnico recentemente do Vasco e do Corinthians. Vamos a Buenos Aires, onde o Rafael Sibila está a postos para falar sobre esse duelo. De um lado, o Lautaro e do outro, o River de tanta gente. Sibila, seja bem-vindo. Fala, EV, tudo bem? Muito boa noite para você, para Ana, para o Caio. Lautaro contra jogadores que estavam na seleção argentina até pouco tempo atrás, como Martínez Quarta, Armani, Pezela, Montiel, Acunha. Vai ser um confronto de jogadores que se conhecem. Eu estou aqui justo no bar do Museu do River, que fica ao lado do Monumental de Nunes. Pode ver, já tem muita gente aqui para acompanhar esse jogo, para acompanhar o que pode ser a despedida de Franco Mastantuono no River Plate. Ele que foi a venda mais cara da história do futebol argentino, 72 milhões de dólares. Se o River hoje for eliminado, algo que o torcedor do River não quer, o Mastantuono então está livre para se apresentar para o Real Madrid. Hoje foi um dia de muita provocação aqui por parte do torcedor do River por conta da eliminação do Boca ontem com aquele empate contra o Auckland City. Valeu, Sibila, muito obrigado. E aí os jogadores estão sendo chamados para o campo. Esse é o Aliendro, que faz ali a dupla de volantes.
Esse é o Borja, torcedor do Palmeiras e do Grêmio lembra bem dele. Colídio, formando no ataque da equipe do River, jogadores sendo chamados individualmente. Esse é o Meza, também forma ali a trinca de armadores. Mastantuono, mencionado pelo Sibila, pode estar fazendo seu último jogo com a camisa do River, vendido para o Real Madrid. E o capitão Armani, toda a experiência do goleiro de 38 anos. Jogadores sendo apresentados aí no gramado do estádio de Seattle. Um dos estádios mais barulhentos do mundo, que tem uma arquitetura e uma construção feitas exatamente para isso. Cobertura de metal, assentos de metal para reverberar o barulho. Já tivemos recorde mundial de barulho da torcida do Seattle Seahawks, que é o time da cidade no futebol americano. Então você imagina se o torcedor do River vai aproveitar essa arquitetura, essa construção especial do estádio para fazer um grande barulho. Você já sente o clima aí, a Globo coloca você dentro do campo. E nós vamos acompanhar ao mesmo tempo, no Rose Bowl, o duelo entre o Monterrey e o Urawa Reds. Você vê aí a entrada dos jogadores do Monterrey. O Monterrey precisa vencer e torcer para ver um vencedor no jogo entre River e Inter. Uma vitória com um empate por 0-0, ele avança. Mas se acontecer vitória com placares distintos no empate, 1-1, 2-2, aí a gente vai ter que fazer conta. Vamos escalar a Inter de Milão, do goleiro Sommer. A linha de defesa com Darmian, Acerbi e Bastoni. Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan e Di Marco, com Francesco Pio Espósito e Lautaro Martinez no ataque. Essa é a Inter de Milão com jogadores pendurados. Segundo cartão tira das oitavas de final. Do outro lado, o River Plate, definido pelo técnico Marcelo Gallardo, com a experiência de Armani no gol. A linha de defesa tem Montiel, Martínez Quarta, Paulo Dias e Marcos Acunha. No meio-campo, na proteção, o Craneviter. Mais à frente, Aliendro e Meza, com Mastantuono, Borja e Colídio lá na frente. Em 30 segundos a gente volta e a bola vai rolar. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Estamos de volta com a festa do torcedor do River. Tá quase tudo pronto para o início do jogo. E o Gui Stantashev, do Uzbequistão, apita a partida, auxiliado pelo Andrei Tsapenko e pelo Timur Gainulin, com Campbell Kawana, da Nova Zelândia, como quarto árbitro. O Gui Stantashev apitou o jogo de estreia do Fluminense, o 0-0 com o Borussia Dortmund. Kamis Almaghi, do Catar, com o australiano Sean Evans e a nicaragüense Tatiana Guzmán, pilotando ali a salinha do vídeo. E é uma festa espetacular do torcedor do River Plate, transformando o estádio de Seattle no Monumental de Núñez. Vamos para o início do jogo. Aí o Borja, artilheiro do time do Campeonato Argentino, com 5 gols, passagem pelo Palmeiras, passagem também pelo Grêmio. Chegou no River em 2022. Esperança de gol hoje para o River, que tem alguns desfalques importantes. Enzo Pérez, Galopo, Driussi tem jogadores suspensos, tem jogador machucado. O Driussi, por exemplo, está fora da competição. Ele se lesionou depois de fazer um gol e vai ficar pelo menos um mês parado. A saída é da Inter de Milão. Lautaro Martinez, o artilheiro, está pronto para bater na bola. Vamos para a contagem regressiva. Pontualmente 6 da tarde em Seattle. Agora é para valer. Com a saída da Inter de Milão, a bola está rolando. Começa o duelo entre Inter de Milão e River Plate para você ao vivo em todo o Brasil, aqui na tela da Globo. Definição do grupo E da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente vai ficar de olho também, claro, no jogo entre Urawa Reds e Monterrey.
Monterrey sonhando ainda com uma vaga para a sequência da competição. Lembrando que o primeiro colocado dessa chave aqui vai pegar o Fluminense. O jogo vai acontecer na próxima segunda-feira. Anote aí, torcedor tricolor, 4 da tarde em Charlotte. Claro, com transmissão ao vivo na tela da Globo. Mandou para frente o albanês Aslani. E a FIFA tinha prometido que na última rodada os jogos iam começar ao mesmo tempo, sincronizadinhos. Pois não. Lá no Rose Bowl ainda não começou Urawa Reds e Monterrey. Já temos 1 minuto aqui no jogo de Seattle. Desarmado o Bastoni. Aí foi pro chão o Varela, a jogada seguiu. Começou agora Urawa Reds e Monterrey, com praticamente 1 minuto e meio de diferença. 1 minuto e 15 de diferença aqui pro jogo entre Inter e River. Você vai acompanhando aí na parte de baixo do seu vídeo também a escalação do River Plate. O jogo já está parado. Tem jogador do River caído e aparentemente sentindo aí o punho esquerdo, o Borja. Aí está o Galhardo. São 10 da noite no Brasil, 10:02 da noite no horário de Brasília, 6:02 da tarde em Seattle. Nós estamos no verão americano, por isso que você vê ainda o dia claro, né? Aí no jogo. E veja só, o Borja dá o carrinho para desarmar o Bastoni. Já temos uma trombada mais forte aí, envolvendo também o Montiel. Mas o jogo parado por atendimento ao Borja, que chegou ao River em 2022 e só começou a jogar mesmo com a saída do Galhardo. O Galhardo está na segunda passagem dele pelo River. Quando o Galhardo voltou, em outubro, o Borja perdeu espaço. Em 2025, muitos jogos na reserva. Mesmo com 17 jogos vindo do banco, ele tem 6 gols marcados. Hoje, ganha a condição de titular por conta de desfalques, né? Driou-se fora, como já dissemos. Então ele ganhando a oportunidade como titular. E aí está o Christian Kivu, técnico da Inter de Milão, 44 anos. Como jogador foi zagueiro da Inter durante 6 temporadas, fez 170 jogos, conquistou 6 títulos. Começou como treinador nas categorias de base do clube e nessa temporada na Itália ajudou o Parma a fugir do rebaixamento. E aí chega para o lugar do Inzaghi, que foi substituir o Jorge Jesus lá no Al Hilal para se tornar o segundo técnico mais bem pago do mundo, com a bagatela de 14 milhões de reais por mês. Aí a bola recuada para o Armani. Acunha. Então lançamento longo. Bola escorada de cabeça. O rebote fica para o River. Montiel. Martínez Quarta. Aí o chileno Paulo Dias. Volta para o Armani. Borja sobe. Tenta o desvio de cabeça. Aí a briga pela segunda bola. Fica com ela a Inter. Pio Expósito. Chega bem para a cobertura. Na recuperação o Aliendro pelo River Plate. E aí na sequência se atrapalhou o Acunha. Lateral de graça para a Inter. Você viu ali o Aliendro que fez o corte agora há pouco em cima do Pio Expósito, que é irmão do Sebastiano Expósito, que vinha jogando as primeiras partidas do Mundial. Hoje o irmão dele, o Pio Expósito, é que ganha a oportunidade. O Sebastiano começa no banco. E ver como são 2 jogadores, os atacantes da Inter de Milão, né? Claro, o Lautaro todo mundo conhece, jogador decisivo, campeão do mundo com a seleção argentina, mas são 2 jogadores de área. A Inter usa muito bem os lados do campo, por isso a formação com 3 zagueiros. A gente vai ver o Bastoni com um pouco mais de qualidade de saída, mas principalmente esse que vai subir aí de cabeça, o Dumfries, lateral direito da seleção holandesa, e o Di Marco, lateral esquerdo da seleção italiana, são os desafogos, são os jogadores que dão profundidade para a equipe, e aí o River tem que ter um pouquinho mais de atenção na marcação. O Dumfries, que nós estamos vendo aqui, está estreando na Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão muscular com a Holanda na última data FIFA. E ele estava muito bem antes dessa lesão. 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos. Você vê aí, agora com as 2 partidas rolando, a classificação atualizada. Por enquanto, River e Inter avançando e o River passando em primeiro para ser o adversário do Fluminense na próxima segunda-feira, com transmissão da Globo, às 4 da tarde no horário de Brasília.
para você já ir anotando aí, se programar no seu final de semana. Sábado, 1h, Palmeiras e Botafogo. Sábado, 5h, Benfica e Chelsea. Domingo, 1h, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Domingo, 5h, Flamengo e Bayern de Munique, sempre pelo horário oficial de Brasília. E na segunda-feira, às 4h, o primeiro colocado deste grupo, jogando contra o Fluminense. Aí o Lautaro arrisca o chute de longe, foi travado pelo Martínez Quarta. Briga pelo rebote, bateu nela o Darmian. E aí a bola vai ficar tranquila para o Armani. Primeiros 6 minutos de Inter de Milão 0, River Plate 0. Por enquanto, River em primeiro, Inter em segundo. Vão avançando aí para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Fica no chão o Borja, fica pedindo falta. A arbitragem manda seguir, a bola recuada até o Sommer, goleiro da seleção suíça. Aí ele faz o passe por dentro. E a falta em cima do Pio Expósito. Camisa número 94. Jogador da base, que atuou emprestado no Spezia nos últimos 2 anos. Foi o artilheiro da Série B. No ano passado fez 19 gols na segundona italiana. De volta agora para a Inter, aproveitando as lesões no elenco. Fez o seu primeiro jogo contra o Urawa Reds. Jogou 45 minutos vindo do banco contra o time japonês. E hoje começa como titular. Ele vindo buscar jogo aqui no círculo central. E tomando ali a pancada. Sommer. 0-0 também para Urawa Reds e Monterrey. Fez o corte Montiel. Olha a sobra. Mesa tenta o toque à frente. Bola muito comprida na direção do Borja. Fica com ela mais uma vez o Sommer. E aí o River Plate apertando a saída de jogo da Inter, que consegue vencer essa primeira linha de marcação. Lautaro dá um giro, dá um tapa por dentro. Abertura aqui para a esquerda, Di Marco. Varela encosta para jogar por ali. Quem recebe é o Mkhitaryan. Lançou na grande área. Tentou mergulhar para ela o Dumfries. E a bola se perdendo pela linha de fundo. E veja aí, ó, parecia um pouco adiantado o Dumfries. Posse de bola para o River Plate. Que bola do Mkhitaryan agora, né? Sem marcação, dali daquela região, se ele não tiver marcação um pouquinho mais próximo, ele vai conseguir encaixar esse passe toda hora. Agora foi um pouquinho alto, mas ele tinha liberdade para trabalhar a bola, ele optou pelo passe e tinha espaço. Vem de novo, ou tenta vir o River, desarmado o Mastantuono. Mesa, aqui para a direita, Montiel. Mastantuono levantou o braço ali no meio, pediu. A bola chega para ele, recolheu de frente para o gol, tentou a cavadinha, vem o desvio de cabeça de leve. Apenas acompanha o Sommer. O Mastantuono foi mencionado, inclusive, pelo Rafael Sibila, lá direto de Buenos Aires. Apenas 17 anos de idade, negociado com o Real Madrid por 290 milhões de reais. A maior venda da história do futebol argentino. Ele começou no tênis com 10 anos de idade. Aí se destacou num torneio de futebol de barro. Foi chamado pelo River Plate. Os pais falaram, não, vai ficar no tênis. Aí 2 anos depois ele falou, gente, desculpa, mas eu vou pro futebol. E imediatamente o River abraçou de novo. Com 16 anos o moleque já estava no time principal. Podem respeitar a minha vontade, me deixar jogar futebol? Por favor, obrigado. Di Marco tenta acelerar. O Expósito vai lá para a grande área. Dumfries do outro lado. Di Marco faz o cruzamento, desvio para trás. E a bola pela linha de fundo. Paulo Dias, o chileno, mergulhou por ali para ceder o escanteio. Vamos caminhando para 10 minutos do primeiro tempo. 0 para Inter, 0 para o River Plate. Com esse resultado, os dois estão avançando. O River em primeiro, a Inter em segundo. Di Marco manda na primeira trave. A defesa rebate. Aí Mastantuono limpa o lance. Engata a segunda marcha, bota na frente, se manda com a bola. Cabeça erguida. Vem avançando. Faz o toque à frente. Aí força demais, só que o jogador da Inter se atrapalhou. Ela continua então com o River. Bola rolada de lado. Cavadinha na pequena área. Pro Mesa saiu para ficar com ela o Sommer. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Betano. Abra sua conta em betano.bet.br. Vem Mkhitaryan.
Di Marco. 10 minutos do primeiro tempo, 0 para Inter, 0 para o River. Bastoni. Começando com Darmian. Dumfries. Passe por dentro pro Lautaro. Aí a dividida, a bola espirrada ficou pro Lautaro, capitão da Inter. Tenta atravessar, bola forte aqui para a esquerda. Di Marco corre. Consegue evitar a saída, rolou pro Mkhitaryan. Ajeitou de lado, vem a pancada por cima. Tiro perigoso da Inter com o Aslani. Veja só como ele domina. O albanese solta a pancada de canhota. Tava na bola. O Armani, se ela vai na direção do gol, teria a chance de fazer a defesa. Mas bela jogada da Inter. Torcedor interista marcando presença também aí, né? Os do River fazem muito barulho, mas a Inter tem os seus apoiadores também no estádio em Seattle. A camisa desse torcedor que apareceu agora, apareceu a data da final da última Liga dos Campeões, né? Então ele tá tentando reencontrar a felicidade com o time. Ele fez uma grande temporada, mas como lembrou o Caio na nossa abertura, teve uma sequência aí de frustrações na hora de conquistar os títulos, né? O Lautaro disse que depois da final da Champions ele ficou 5 dias sem falar com ninguém. Mesa, Mastantuono, abriu espaço na entrada da área, soltou a pancada, Sommer. O garoto aí, mais uma vez aparecendo, não se esconde, né? Tem a responsabilidade de ser o grande articulador desse meio campo e assume essa responsabilidade mesmo tão novo. Tem personalidade e muito talento, vê? O moleque tem 17 anos, canhotinho, trabalha bem com as duas pernas, mas joga muito. É um meia armador, mas pisa na área, faz gol. Aliás, vem uma geração muito talentosa aí. Um deles é esse que a gente está acompanhando, o outro é o Echeverri, que joga no City, já fez gol, inclusive, pelo time do Guardiola. O Mastantuono tem 17 anos, o Echeverri tem 19. Ou seja, acho que a renovação da Argentina está garantida. Não é a notícia que eu gostaria de dar, mas tem um futuro brilhante aí pela frente em termos de renovação de seleção. O Mastantuono mais jovem a fazer gol com a camisa do River, o mais jovem a marcar num superclássico, né, no duelo com o Boca Juniors, quebrando recordes de precocidade aí no River Plate e justificando um investimento de perto de 300 milhões de reais que o Real Madrid fez para ter o seu futebol. Bola rolada por Borja. Ele gira na entrada da área, toca de lado, Montiel cabe até o chute, preferiu abrir para o Mastantuono. Lateral da área, cruza com o pé direito. Bola vai na direção do Mesa. A defesa da Inter afasta. Martínez quarta. Mastantuono. Chega bem para o desarme ali. Consegue tirar o Di Marco, mas na sequência não evita a saída pela linha lateral. Estamos chegando a 14 minutos. Não tem pressa para fazer a cobrança. O Montiel, lateral campeão do mundo com a Argentina em 2022, cobrou inclusive o último pênalti, né, na decisão contra a França. 36 jogos pela seleção e essa marca, né, de ter feito o pênalti decisivo da disputa de 2022. Aí a bola tocada na esquerda. Não deu para o Mkhitaryan e aí apenas acompanha para ficar com ela o Sommer. E acho que dá pra gente colocar nessa lista também, Caio, o Montoro, né, recém-chegado ao Botafogo, garoto de 18 anos, que também se deposita bastante esperança nele, né? Mais um bom jogador. E aí, se você quiser subir um pouquinho a idade, né, a Ana tá me lembrando aqui do lado, o Almada, esse já consagrado, já campeão do mundo, com passagem em título de Libertadores pelo Botafogo. Mas assim, a Argentina investe em talento, isso é muito bacana. E talvez isso seja o grande diferencial do fracasso da Itália nos últimos anos, que ela tem investido em força. Precisa repensar a forma de revelar novos jogadores, principalmente na Itália. E o Acerbi sai pedindo desculpas para metade de Milão, depois de ter falhado aí, se recuperou, cedeu o escanteio e tal. Mas sorte da Inter que nada de pior aconteceu depois desse escorregão, em que ele deixou a bola ali de presente para o Craneviter. Vem chegando aí o garoto.
Mastantuono para a cobrança do escanteio. O River mandando meia dúzia de jogadores lá para a grande área para tentar o cabeceio. Estamos com 15 minutos do primeiro tempo em Seattle. O árbitro diz que só depois que ele apitar. Já apitou. Lá vai o Mastantuono. Manda na pequena área, segunda trave, casquinha de cabeça do Acerbi. E é outro escanteio agora pelo lado esquerdo para a equipe do River. E o torcedor do River solta a voz, a Globo coloca você dentro do campo. Vamos para o levantamento, jogada ensaiada, tiro de primeira, acabou pegando mal na bola o jogador do River. E o lançamento é lá para a esquerda. Teve empurrão aí, não teve não do Mkhitaryan? O Pato disse que não. E também não deu falta em cima do Pio Expósito. Agora ele deu falta em cima do Dumfries. Mas todo mundo reclamando já aí com o Ilgiz Tantashev. O pessoal da Inter queria... É que teve um empurrão no Mkhitaryan que empurrou o jogador do River. Empurrou o Colídio. E depois teve essa pegada aí em cima do Dumfries. E essa falta foi marcada. Sommer. Sai jogando aí com o Aslani. O Albanês manda pra frente. Ficou preso ali o Lautaro, reclamando que foi puxado. O árbitro mandou o jogo seguir. A bola ficou pro River. Paulo Dias. Acunha. Colídio. Acabou jogando nas pernas do Dumfries. Ficou com o lateral. Segue 0-0 para Urawa Reds e Monterrey. Nessa configuração, River em primeiro, Inter em segundo. O River passando para ser o adversário do Fluminense na próxima segunda-feira. E aí, deixando a Inter de Milão para enfrentar o Borussia Dortmund na terça-feira, 10 da noite, no horário de Brasília. Vai atrás dela o Borja, junto com ele o Acerbi. E é lateral para o River. Chegamos a 18 do primeiro tempo. Borja domina, abre o espaço, levanta a cabeça, procura com quem jogar. Ela passa pelo Mastantuono. Vem de trás o Montiel. Agora sim Mastantuono. Fez o primeiro drible, cavadinha na grande área. Rebateu por ali o Acerbi. Aí a briga por ela, tudo isso está valendo. A Cunha faz o cruzamento. Rebate por baixo, tira por ali o Acerbi. Posse de bola para o River. Aliás, o Darmian tirou por ali. Torcedor do River mais uma vez aumentando o volume. Colídio contra o Dumfries. Dumfries leva melhor na dividida, recupera a bola. E a Inter na sequência ganha o arremesso lateral. A Inter que foi vice-campeã italiana, um ponto atrás do Napoli, liderava a tabela de classificação até o final de abril. Vice da Liga dos Campeões com a goleada para o PSG por 5-0. Caiu na semifinal da Copa Itália para o arquirrival Milan. Acabou brigando em todas as competições, é verdade, né? Sofreu apenas 9 derrotas em 71 jogos na temporada. O que mostra uma solidez do time, mas o gosto fica amargo mesmo pela falta das conquistas. A Cunha arremessa para o Borja. Acerbi com ele. Vem o cruzamento. Aí caiu o jogador do River, o Meza, na grande área. O pessoal do River queria a marcação de um pênalti. O Meza está aí se debatendo enquanto o jogo segue. E o River já recuperou. Mastantuono com o Meza caído em posição de impedimento. Trava por baixo do Aslani. Vem o River. A Cunha, olha para a grande área, joga lá dentro, Mastantuono desvia de cabeça e a bola vai embora. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Budweiser quer ganhar prêmios exclusivos? É só participar do Bolão Bud. O Meza reclamando ali.
O torcedor do River queria um pênalti na chegada do Bastoni em cima do Meza. Está sendo cobrado aí o Ilgis Tantachev. E o jogo vai ser reiniciado. A gente passeando aí pelas arquibancadas do estádio de Seattle. Está recebendo o seu último jogo nesta Copa do Mundo de Clubes. Vai ser palco também da Copa do Mundo de Seleções no ano que vem. 6 partidas vão acontecer aí nesse estádio. E aí o desvio de cabeça do Expósito. E o lateral é para o River. Segue 0-0 para Urawa Reds e Monterrey. River passando em primeiro. Inter de Milão passando em segundo por enquanto. Acunha. Martínez Quarta. Aí o desvio do Meza. Borja brigou. E agora tem um carrinho pesado ali do Montiel, hein? Tem um carrinho pesado do Montiel em cima do Acerbi. E o Montiel vai levar o primeiro cartão amarelo da noite. Não estava pendurado. O River tem Acunha no campo e Meza pendurados. No banco, o Pezela. Se tomarem cartão hoje, ficam fora das oitavas de final. Carrinho pesado e desnecessário, né? O jogo tá brigado, tá pegado, é um jogo de contato, mas um zagueiro no campo de defesa que não oferece nenhum perigo, é hora só de você cercar, não precisa da necessidade de entrar com essa força. Você passa a jogar pendurado, tem que mudar o seu comportamento na hora de marcar, e é mais um problema pro River, que vive um momento melhor no jogo do que a Inter. A Inter começou melhor, teve ali 10 minutos chegando com um pouquinho mais de perigo. Agora o River começa a ganhar os duelos individuais, ganhar as divididas e ocupar um pouco mais o campo de ataque. Observações do Caio Ribeiro, da Ana Thaís Matos, comentaristas da Globo para você nesse jogo em Seattle. Colídio, vem o River de novo. Arranca para a entrada da área, toca na esquerda. Acunha faz o levantamento para o Colídio, que não consegue fazer o domínio, disputa aí com o Di Marco. Aí a briga pela sobra, tentou bater o Aliendro, Mastantuono pro Montiel. Di Marco toma ali a frente, toma ali a bola, fica no chão. O Montiel sai jogando bem, o lateral da Inter e da seleção italiana. E ele continua, ó, na progressão, se manda aqui pela esquerda, passa para o campo de ataque. Atravessa do outro lado para o Lautaro, que domina tentando botar na frente. Paulo Dias com ele. Aí vai para o chão o Acunha. E o árbitro vai dar falta do Dumfries em cima do lateral esquerdo do River. Posse de bola para o time argentino. Quase que o Lautaro consegue dominar para botar na frente. Mas a cobertura do River chegou bem. Falta cometida aí em cima do Acunha, mais um campeão mundial em 2022. Principal garçom da equipe na temporada, junto com o Mastantuono e com o Montiel. São 4 passes para gol para cada um. Foram 2 assistências do Acunha no jogo contra o Urawa Reds, vencido pelo River por 3-1. Acunha que teve uma passagem de 4 temporadas no Sevilha, jogou também no Porto, jogou no Racing. E hoje é o dono da lateral esquerda aí do River Plate. E aí mais uma vez na tela para você o Christian Kivu, técnico da equipe da Inter. E o Montiel, acho que sofreu um corte no queixo ali. De repente alguma raspadinha de chuteira pode ter gerado isso. E sangrando ele não pode continuar em campo, né? Primeiro tem que estancar o sangramento, depois tem que trocar o uniforme. Vai ficar momentaneamente com 10 jogadores o River Plate. E aí a correria, ó, do pessoal do River para tentar estancar o sangramento do Montiel ali, porque o time está com 10 em campo. Mas está no ataque. E aí claramente sem pressa para reiniciar o jogo, até para dar mais tempo. São inteligentes para segurar, Montiel se recuperar. E o juiz por enquanto não acelera. Aí está o cambiaço, a gente mencionou alguns argentinos históricos da equipe da Inter de Milão. O cambiaço é um deles. O Javier Zanetti, que nós falamos também, é hoje vice-presidente da Inter de Milão. Lançamento na direção do Dumfries. Ele consegue ganhar no corpo do Acunha. Barella pediu na frente, foi acionado. Expósito na grande área também, o Lautaro, cruzamento para o Expósito. Ele desvia no meio do caminho. E vai pela linha de fundo. Perde a chance a Inter, a melhor oportunidade de gol da Inter no jogo.
Na combinação do Dumfries com o Barella, o cruzamento. E aí o chute do Expósito. Tinha endereço certo, mas no meio do caminho estava lá para fazer o corte o Martínez Quarta. E providencial, perfeita a leitura dele, porque o arremate foi no contrapé do goleiro. Você vê que o Armani já tinha caído para o outro lado. A bola entraria, não fosse a intervenção do zagueiro. Olha o lançamento para a área. Cherby faz o toque de cabeça e a bola vai embora. Ana, e o jogo? Vamos chegando a 26, 0-0. O EV, o River faz um bom jogo, né? Principalmente quando consegue levar a Inter para trás, sair da marcação do campo de defesa e levar para marcar lá em cima. Antecipa muito bem, o Allende vai fazendo uma grande partida cercando os espaços e faz com que o River fique até mais com a bola de forma mais criativa. Agora, a Inter, quando consegue encaixar contra-ataque, chegar e levar o River Plate para marcar dentro da área, aí sim ela é perigosa, ela consegue espaço para finalizar, para conseguir jogadas como foi agora. Borja. Tá de volta aí o Montiel. Quase 27 minutos do primeiro tempo. 0 para Inter, 0 para o River. Anote aí na sua agenda para você não perder no final de semana as transmissões da Globo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Amanhã nós vamos ter o encerramento dessa fase de grupos, com 2 transmissões na Globo. 15 para as 4 da tarde, o Gustavo Villani conta a história de Juventus e Manchester City. E às 15 para as 10 estaremos juntos para RB Salzburg e Real Madrid. Aí uma folguinha na sexta-feira e no sábado já começa o mata-mata. Daqui a pouco eu passo a agenda das transmissões da Globo no final de semana. Olha o levantamento para a grande área. Não conseguiu fazer o toque de cabeça o Aliendro. Chega do outro lado o Barella. E a posse de bola é para Inter. Então no sábado, 2 jogos ao vivo para você. 1 da tarde, Palmeiras e Botafogo na Filadélfia. 5 da tarde, Benfica e Chelsea, jogando em Charlotte. No domingo, 1 da tarde, PSG e Inter Miami em Atlanta. 5 da tarde, Flamengo e Bayern de Munique em Miami. E na segunda-feira, teremos o jogo do Fluminense contra o primeiro colocado desta chave, por enquanto, o River Plate. Lautaro. Bola para a esquerda. Aí o Di Marco. Se projetou o Bastoni. Ele tocou de lado para o Mkhitaryan. Aslani. Barella. Outra vez Aslani. Para o Mkhitaryan. Bastoni para o Mkhitaryan. Ele tenta avançar aqui pela esquerda. Chega na proteção o Kraneviter. E descarrega pela linha lateral. Sempre que aparece o Mkhitaryan, a gente vai lembrar da história de que ele em 2003 participou de um programa de intercâmbio de um clube armênio. Teve um período de treinamentos no São Paulo em que ele dividiu o quarto com Hernanes, o Profeta, mas acabou não ficando no tricolor. Mas ele sempre fala dessa passagem, né, curiosa aqui de um intercâmbio no futebol brasileiro. Passagem por Borussia Dortmund, por Manchester United, por Arsenal, por Roma, enfim. Está na Inter desde 2022. Bastoni manda na grande área. A defesa corta parcialmente, a bola volta para ele. Meteu o levantamento para o Lautaro, bola muito alta. Vamos ver a briga pela sobra. E teve empurrão do Barella em cima do Colídio. Posse de bola para a equipe do River Plate. E o Bastoni não gosta da marcação da falta. Você está vendo aí o Colídio. Vamos caminhando para 30 minutos. Aí o Colídio. Borja já se levantando ali. A Inter tomou a bola. Barella fez o lançamento. Vai correr atrás dela o Lautaro. Chegou o Montiel girando para frente. Mastantuono limpa bem o lance. Foi tocado. Foi tocado pelo Bastoni. O pessoal do River vai pressionar ali por um cartão amarelo também para o Bastoni. Lembrando que o Montiel foi advertido agora há pouco. Mas pelo jeito vai ficar só na conversa. A puxada que ele dá, ó. E aí, toma o rapa. Doeu. O torcedor do Real Madrid, que por acaso estiver acordado, tá com insônia, tá de madrugada vendo o jogo, né? Porque na Espanha são já 3h30 da manhã. Prende a respiração. Agora faz, não bate no meu menino. Não quebra a minha joia. E conseguiram o cartão, né? Cartão amarelo.
pro Bastoni. Agora, é um jogador que vai fazer muito bem, porque está fazendo falta esse estilo de jogador pro Real Madrid, né? Então o Real Madrid fez algumas contratações bem interessantes nessa janela. Esse foi uma delas. E a outra foi o zagueiro, né? O Wilson, que é o jogador da Espanha, que, nossa, o zagueirão que joga muito. Vamos ver em ação aqui amanhã à noite. Amanhã, a partir de 15 para as 10 da noite, estaremos juntos para RB Salzburg e Real Madrid. Jogo na Filadélfia, fechando a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Mesa. Martínez Quarta. Paulo Dias. Acontece o corte do Barella. A bola ficou para o Expósito. Aslani faz a enfiada para o Mkhitaryan. Escorou ali por dentro. A briga pela segunda bola. Mkhitaryan fica com ela. Gira bem de um lado para o outro. Escapa pela Inter de Milão. Fez a enfiada para o Lautaro. Tá dentro da grande área. Bateu cruzado. Pegou mal. Pegou mal de canhoto o Lautaro. A primeira boa oportunidade que ele teve no jogo. Mas acabou finalizando mal. Veja aí, ó. O giro do Mkhitaryan com categoria para tirar o Kranjviter da jogada. E tem gol do Monterrey, hein? Tem gol do Monterrey de ossa. 1 para o Monterrey, 0 para o Urawa Reds. Resultado que mexe com a classificação do grupo. O River Plate está dando adeus. Ô, meu goleiro. Foi mal nessa, hein? Daqui a pouquinho nós vamos colocar a classificação atualizada aí na sua tela. Mas, com isso, o River Plate está dando adeus. Vai precisar ganhar o jogo, o River, para avançar. Aliendro tenta girar, deu certo a jogada, toca para trás e descola o escanteio. Aparece ali para fazer o corte o Darmian. Aí o placar do outro jogo para você, o Urawa Reds 0, Monterrey 1. Com isso, o Monterrey entrando na segunda posição. Aí vem o lançamento, bola de curva para a segunda trave, Martínez Quarta tentou subir. Ela vai voltar para o Mastantuono. Ajeitou, tem um monte de gente na frente dele, aí ele perde a bola. Que não alcança o Barella. Teria a chance de carregar o bonde da Inter de Milão para o contra-ataque. E aí vale a explicação de por que esse gol do Monterrey tira o River. Inter 5 pontos, Monterrey 5 pontos, River 5 pontos. Você tá vendo aí. Ah, mas o saldo de gols do River é maior. Por que o River tá fora? Porque saldo de gols não é critério de desempate. A FIFA mexeu nos critérios de desempate para essa Copa do Mundo de Clubes. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Só entre os times que estão iguais. Você joga fora os resultados contra o Urawa Reds e compara só Inter e Monterrey, Inter e River, Monterrey e River. Só esses 3 jogos. Inter e River está acontecendo agora. River e Monterrey 0-0. Inter e Monterrey 1-1, né? E aí tá todo mundo igual. Um gol marcado pelo Inter, um gol marcado pelo Monterrey, nenhum gol marcado pelo River. Essa é a diferença, né? Porque nos jogos entre eles, o número de gols marcados é o que vale. Depois como deu igual no confronto direto, 0-0, 1-1. Número de gols marcados entre eles. Inter, 1. No 1-1 com o Monterrey. Monterrey, 1. No 1-1 com o River. Com a Inter. E o River zerado. Então, Inter e Monterrey tem um gol marcado nos confrontos entre eles. O River não tem nenhum, que foi 0-0 com o Monterrey. Por isso que o River está ficando fora. É uma mudança de regulamento depois de muito tempo, né? E que causou aí uma... Até o Galhardo deu entrevista reclamando. O pessoal está se acostumando, está estranhando esse novo regulamento. Mas é assim que é a definição da classificação. Nossa senhora, chegou com tudo o Acunha. O Arthur disse que foi na bola. Dumfries tenta avançar, para na marcação, insistiu ali o Di Marco. Mais um agora para o Monterrey. Berterame, 2-0. E aí é o seguinte, o Monterrey vai para a primeira posição.
O Monterrey vai para a primeira posição. E deixa a Inter em segundo. Deixa a Inter em segundo. Mastantuono invade a grande área, tenta fazer o corte. É desarmado. Levantamento. E aí a falta marcada. E aí eu vou ter que explicar de novo o regulamento. Por quê? Porque no caso do tríplice empate aqui, não muda nada. Só que como é que você desempata entre Monterrey e Inter? Porque no confronto direto, 1-1. Número de gols marcados entre eles, só Monterrey. Esquece o River, tá? Agora eu tô desempatando entre Monterrey e Inter. Confronto direto, 1-1. Número de gols marcados entre eles, 1. Aí vai pro saldo de gols do grupo. E agora o Monterrey tá com 2, porque fez 2-0 lá em cima. Tô me sentindo explicando o regulamento de campeonato carioca, né, Thaís Matos? Ô, Everaldo Marques, esse regulamento ele não foi feito nem pra quem é de humanas, porque não dá pra interpretar, nem pra quem é de exatas, porque a gente não consegue somar os números, não dá nem pra quem é bom em filosofia, porque não dá pra também ter lógica direito nisso. Resumindo, presta atenção no que o Everaldo Marques tá falando, porque só ele entendeu isso aí, gente. Eu fiquei umas 8 horas estudando pro jogo. 3 horas foi só pra decifrar os cenários. De empate, de placar pra cá, placar pra lá, e tudo pode mudar, tá? Dependendo do empate, um empate em 2-2 aqui, classifica os dois e o Monterrey tá fora nem se ganhar de 10 lá. Sabe aquele meme da Nazaré Sincera? Totalmente. Renata Sorrá, um beijo pra você, tá? Beijo, Renata Sorrá. O Caio não entendeu nada, ele tá calado até agora. Eu tenho uma cola aqui, tem uma página só explicando o critério de desempate, mas para quem tá em casa e pro torcedor da Inter e do River, o mais fácil é vai lá e ganha o jogo. Ganha o jogo para não depender de critério nenhum. Porque se empatar, vai dar uma confusão. E o torcedor do Fluminense fica assim. Porque daí é o Monterrey que pega o Fluminense na segunda-feira. Di Marco, lateral da grande área, faz o levantamento de segunda trave. Chegou empurrando lá e fazendo a falta. O nosso querido Expósito. Posse de bola pro River Plate. Nossa, fiquei até suado agora de explicar o regulamento aqui. Porque eu tinha acabado de explicar o tríplice empate, saiu mais o gol do Monterrey lá. Tive que explicar o desempate duplo entre o Monterrey e o Urawa Reds. Você vê aí de novo a falta cometida pelo Pio Expósito. Daqui a pouquinho tem muitas atrações para você no show do intervalo. E claro, nós vamos atualizar o noticiário das equipes brasileiras. Os 4 brasileiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E anote aí os 2 jogos já definidos de brasileiros, hein? No próximo sábado, a partir do 12h40, a Globo entra em campo para a transmissão de Palmeiras e Botafogo. Direto da Filadélfia, Luiz Roberto, Maestro Júnior, Caio Ribeiro. E no domingo, eles estarão em Miami para a transmissão de Flamengo e Bayern de Munique. Transmissão da Globo começando às 16h40, 20 para as 4 da tarde. Nosso time presente a Filadélfia, nosso time presente a Miami, para acompanhar de perto os brasileiros nessa reta final, nessa segunda fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí vai ter escanteio, o River na reta final do primeiro tempo. Nesse momento o River tá fora, o River precisa vencer o jogo. Aí se o River vencer, a Inter fica fora. O Monterrey ganhando lá, quem perder aqui volta para casa. Tá 2-0 pro Monterrey contra o Urawa Reds. Acunha pro levantamento. Manda de curva, subiu o Montiel para desviar. E a bola vai embora. Caio, reta final do primeiro tempo, segue 0-0. De um jogo equilibrado, de um jogo muito pegado, né? De muita dividida e poucas oportunidades de gol. Os goleiros praticamente não trabalharam, né? Teve uma chance clara da Inter. Acho que o River não teve nenhuma chance claríssima de gol. Mas é um jogo bem disputado e nada resolvido. Acho que as emoções vão guardar para o segundo tempo na hora que eles sentarem com o treinador e o treinador tentar, não com a mesma inteligência que você, explicar o regulamento. Ganha lá e vai lá e ganha, senão nós estamos fora. Aí o lançamento pro Di Marco, ajeitou de primeira atrás, Mkhitaryan rola mal pelo meio, dá de presente pro Mesa. Tenta iniciar o contra-ataque com o Colídio. Já parou na marcação do Darmian. Dumfries. Outra vez Darmian. Acerbi. Faz o passe ali por dentro. Barella. Tem muito controle de bola, né? A bola gruda no pé dele. Ele não se apavora. Mkhitaryan. Pra direita pro Dumfries. Expósito e Lautaro na grande área. Esticou a perna ali o Paulo Dias para fazer o corte. Ela voltou pro Aslani. Di Marco.
Lautaro girou, ficou de frente, clareou, tocou de lado. O Barella podia chegar batendo, preferiu dominar, levantar a cabeça e foi desarmado. E aí tem falta em cima do Borja? Não. Segundo o árbitro, não. Então vem a Inter de novo. Mkhitaryan, 3-0 para o Monterrey. Corona faz o terceiro gol. Olha o lançamento na direção do Dumfries. Segunda bola vai ser da Inter. Não, não vai não. Falta do Aslani em cima do Meza. A gente vai só informando os gols para você, porque o gol essa altura, 2-0, 3-0, 10-0 para o Monterrey, não faz diferença, porque o time mexicano já está na primeira posição. Aqui, ó, com a câmera colocada ali na orelha do árbitro, como o Ilguis Tantachev estava acompanhando de pertinho o lance dessa última falta. O Monterrey passando em primeiro, o Inter passando em segundo. Mas se houver um vencedor aqui, quem vencer vai para primeiro e o Monterrey fica em segundo. Porque o vencedor aqui iria para 7 pontos, o Monterrey está indo para 5. Mastantuono. Aí ele recomeça com o Montiel, 41 minutos do primeiro tempo. Já no show do intervalo, as informações de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, dos times brasileiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Sommer. Expósito. Põe no peito. Toca de lado. Aí o lançamento mal feito. E a tranquilidade para o Armani. E na próxima quarta, Paulo Vieira está de volta para mostrar um Brasil onde ninguém é figurante e todo mundo é estrela. É a segunda temporada de Avisa Lá Que Eu Vou. Brigou o Borja, ficou no chão. A bola é da Inter. E Fê, talvez a baixa produção dos meia-campistas expliquem um pouquinho essa falta de criatividade, porque a bola acaba vindo muito para o atacante em ligação direta. Você tem o Borja, que é um jogador de boa proteção de bola, né, que não é tão técnico, mas tem boa ocupação de espaço. E o Lautaro, do outro lado, que esse é um jogador de um outro nível, né, um jogador muito decisivo. Agora, o Barella, que é um dos encarregados a fazer essa bola chegar com qualidade, apareceu muito pouco até aqui. E a mesma coisa o Mastantuono. É talentoso, é jovem, está participando do jogo, mas bem marcado, ainda não conseguiu se livrar da marcação para criar um lance de perigo. Aí o Sommer, goleiro de 36 anos, também experiente na seleção suíça. Manda lá pra frente, Expósito tenta o desvio de cabeça. Mkhitaryan, aí um tapa de primeira na direção do Di Marco. Expósito tá na grande área, bola pra ele, chegou no carrinho, quase sobrou pro Mkhitaryan. A defesa do River afasta, ela voltou, Barella domina, empurra na esquerda, Di Marco chega cruzando forte, o desvio pra fora. E o Paulo Dias ficou sentindo o ombro, o Expósito se atirou para a bola e quase saiu o primeiro gol da Inter. Sentindo o ombro aí o chileno Paulo Dias. E nós vamos rever. Cruzamento forte do Di Marco. O Expósito tenta o desvio. Ele e o Paulo Dias se chocam. E o chileno acaba sentindo ali o ombro. Vamos entrar no último minuto do primeiro tempo. O torcedor da Inter um pouco apreensivo aí nas arquibancadas do estádio de Seattle. Por enquanto, a Inter está avançando. Mas um gol do River muda tudo. No outro jogo, o Monterrey segue ganhando do Urawa Reds, 3-0. Monterrey passando em primeiro, Inter passando em segundo. Monterrey para ser o adversário do Fluminense. Sommer. Mkhitaryan. Ela vai ficar para o Aliendro. Faz a volta. Entrega aí para o Acunha. Colídio. Tenta avançar pela esquerda. Perde a bola. O Aliendro chega por ali também. Ela acaba ficando para o Acunha. Colídio. Vem o River. Rola por dentro. O pessoal do River pediu falta em cima do Meza. A arbitragem mandou o jogo seguir. Serão 2 minutos de acréscimo.
Bola recuada para o Sommer. Aí vai brigar o Expósito junto com ele o Martins Quarta. Desvio de cabeça do Meza, que vinha voltando da posição de impedimento. Por isso, o jogo parado. Últimos 90 segundos desse primeiro tempo. Já muitas atrações para você no show do intervalo. Com a atualização das notícias dos clubes brasileiros, com a equipe de reportagem da Globo espalhada pelos Estados Unidos, acompanhando de perto o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. Polídio. Aliendro. Borja, mais um enrosco dele com o Acerbi. De novo o árbitro diz que não acontece falta. Então vem o Barella. Tem o Mkhitaryan ali pertinho, tentou o passe à frente. Lautaro tomou um rapa daqueles do Martins Quarta e não gostou. O árbitro vai lá acalmar o Lautaro. Ó. O River não economiza, né, Vê? Passou da intermediária ali, se eles não alcançam, como eles marcam muito mal próximo da área, eles fazem falta. Se você for olhar, e a maioria das faltas nessa zona intermediária, eles estavam atrasados e é a primeira opção deles. A reclamação do Lautaro ali é legítima. E se chegasse ao critério de desempate do ranking de fair play, né, pontuação por cartão, o River tem menos 11, né, pelo acúmulo de cartões amarelos, já teve jogador expulso, enfim. Tá batendo nessa Copa o River. Deve ser o último lance do primeiro tempo. Di Marco para cobrança. Pé esquerdo, meteu o levantamento na segunda trave para o Dumfries. Bola muito forte, corre. Tá parado o jogo ali, marcado uma irregularidade no meio da área. O árbitro vai encerrar também o primeiro tempo. Apita Ilgues Tantachev. 0 para Inter de Milão, 0 para o River Plate. Já as atrações do show do intervalo. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Estamos de volta, já o segundo tempo de Inter de Milão e River Plate em Seattle, por enquanto 0-0. No outro jogo do grupo, no Rose Bowl, nós temos o Monterrey vencendo o Urawa Reds e avançando na competição. Hora então dos gols para você. De Ossa abrindo o placar aos 30 minutos. Os 3 gols saindo aí depois de meia hora do primeiro tempo. Romeu, goleiro. Foi mal, né? Sim, goleirão. Né? Aí o Berterame fazendo 2-0 aos 34. E o Jesus Corona aos 39, fazendo 3 para o Monterrey, 0 para o Urawa Reds. E com isso, o Monterrey se classificando em primeiro para ser o adversário do Fluminense. A Inter passando em segundo. E o River Plate ficando em terceiro. Gostei do hambúrguer ali que estavam, né? Classificação atualizada aí na tela para você. Os times empatados. Então, primeiro, para resolver o empate triplo, nós vamos para o número de gols marcados entre eles. E aí, o River acaba ficando atrás, porque a equipe do River acabou empatando com o Monterrey por 0-0. Inter e Monterrey empataram 1-1. Então, nos jogos entre eles, 1 gol para o Inter, 1 gol para o Monterrey, nenhum gol para o River. Por isso que o River fica fora, fica em terceiro. E no desempate entre Monterrey e Inter, o número de gols no confronto direto fica igual, porque eles empataram por 1-1. Aí a gente vai para o saldo de gols no grupo. E por isso que o Monterrey fica na frente, Monterrey em primeiro e Inter em segundo. As equipes voltando. E já nós vamos para o segundo tempo, com o River precisando da vitória. Um gol do River muda tudo. Um gol do River classifica o River em primeiro, bota o Monterrey em segundo e deixa a Inter fora. A essa altura, os jogadores obviamente sabem dos cenários, sabem que o Monterrey está vencendo o Urawa Reds por 3-0. E nós vamos já para o início do segundo tempo. Aparentemente sem alterações para o início da segunda etapa. Aproveitar para ouvir os nossos comentaristas aqui sobre o primeiro tempo. Gostou do jogo, Ana?
Evê, eu esperava um pouco mais de intensidade, né? O River conseguiu ali durante uns 25 minutos tentar levar a Inter um pouquinho para trás. A Inter respondeu bem na reta final do jogo, mas eu esperava mais as duas equipes. E você, Caio? Também. Normalmente jogos decisivos, quando envolvem equipe sul-americana, são jogos mais brigados, jogos de pouco espaço, né? Esse jogo de poucas oportunidades de gol. Acho que a tendência é até melhorar nos últimos 20 minutos pela necessidade. Com a vitória do Monterrey, alguém vai sair fora da competição. Então vai ter que assumir risco, se expor um pouquinho mais para buscar esse gol da vitória. Aí o começo do segundo tempo, os mesmos times da primeira etapa. Vamos juntos aqui na tela da Globo com esse duelo decisivo entre Inter de Milão e River Plate, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mkhitaryan com Aslani, Lautaro, Pio Expósito. Mkhitaryan arranca com a bola aí o armênio, toca na esquerda para o Di Marco. Aí mais atrás Bastoni, de volta para o Di Marco na frente, chegou para a cobertura o Martínez Quarta. Lançamento do Bastoni na grande área, ela ia passando para o Dumfries. Aconteceu o corte. E aí o Darmian já retoma pela Inter e volta aí para o Sommer. Aslani. E o campista albanês toca para o Barella. Pegada em cima do Expósito. A Inter levou vantagem. Arranca com ela o Lautaro. Tem o Di Marco livre. Ele tocou na esquerda para o Barella. Dentro da grande área. Vai tentar costurar. Não definiu o Mkhitaryan. Acabou perdendo a bola. Mastantuono. Tenta a arrancada para o River. Na hora que inverte, a bola explode ali no Bastoni, que volta para o goleiro Sommer. Um susto na torcida do Inter, mas saiu jogando. Acerbi. Aí você vai confirmando no rodapé da sua tela as formações das duas equipes. O torcedor do River já volta a empurrar o time, já volta a soltar a voz nesse comecinho de segundo tempo. O River precisa da vitória. Com esse resultado, está sendo eliminado. Monterrey em primeiro, Inter em segundo estão avançando. Aí o árbitro finalmente autoriza o reinício do jogo. Aí está o Di Marco. Um pouquinho de demora para sair jogando. O torcedor do River já pega no pé dele. Tentou fazer a parede o Pio Expósito. E o lateral é para o River. Mastantuono se desmarca. Mas a bola não vem para ele inicialmente. Agora a demora é do Montiel para fazer o arremesso. Manda na direção do Borja. Tenta girar, caiu na lateral da área. O árbitro dá falta. O árbitro dá falta. O Borja jura que estava já dentro da área, estava em cima da linha. Aponta para a marca do pênalti. E aí é o seguinte, se o VAR for olhar o lance, vamos ver aqui, não, acho que fora, né? Acho que fora. O VAR vai rever, e se o VAR chegar à conclusão de que foi na linha, não foi. Ele só canta no ouvido do juiz, ó, foi dentro, tá? E aí o árbitro nem precisa rever, só aponta para a marca da Cal e marca o pênalti, mas a falta tá marcada, é falta muito perigosa, veja só. A distância ali da marca da bola para a linha lateral da área. Meio passo a mais era pênalti. Mastantuono vai ajeitando para fazer a cobrança. O pessoal do River tá lá enxuriçando a vida do árbitro. O professor tem certeza que não foi dentro da área e tal. Torcedora da Inter preocupada por ali. O Mastantuono se preparando para fazer a cobrança. O torcedor do River cantando para empurrar. Um gol do River muda tudo. Um gol do River coloca o time argentino nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Autorizado o Mastantuono. Partiu canhota na bola. Ela fica viva. Olha o tiro cruzado. Bate e rebate. Ela tá viva ainda. Volta pro Mastantuono. Joga lá dentro de novo. Vai conseguir tirar de qualquer jeito o Acerbi. Tentou puxar o Aliendro. Finalmente a Inter afasta. Mas o River na cobrança de falta teve uma confusão danada. Ali dentro da área quase conseguiu o gol. Acunha. Aí ele recomeça com o Paulo Dias.
Martínez Quarta. Montiel, que está amarelado. Lançamento na direção do Borja, fez o corte o Aslani. Mkhitaryan, Lautaro, escorou para o Barella. Leva na entrada da grande área, tenta o lançamento para o Expósito. Um tapinha na esquerda para o Di Marco. 3 na grande área, guardando o cruzamento. Aí vem a bola para o Lautaro. Teve um desvio no meio do caminho, não conseguiu cabecear no gol. Volta para o Dumfries. Chega no fundo, tenta girar, tá preso na marcação. Insiste o Dumfries. Contra 2, conseguiu achar o Barella mais atrás. Limpa o lance. Adianta para a linha de fundo. Aí fecha junto com ele a marcação. A bola se perde, apenas tiro de meta para o River. Uma sequência de tomadas de decisões agora da Inter ruins, né? Primeiro o Di Marco, ele optou pelo cruzamento, mas o Expósito estava sozinho na entrada da área, ele podia dar o passe para trás para tentar uma finalização. E na sequência, essa dúvida que ficou ali entre o Dumfries e o Barella, ninguém conseguiu tomar uma decisão e na decisão final acabou errando. Barella na sua 6ª temporada pela Inter, segundo principal garçom da equipe. Olha o Lautaro, drible da vaca para cima da marcação, bateu no canto, na trave! Ia fazendo um golaço o Lautaro Martínez para abrir o placar para a Inter, mas parou na trave. Resposta do River. Montiel fica no chão. E aí na sequência a falta em cima do Bastoni cometida pelo Mastantuono. Agora, vê, são 5 minutos de um outro jogo, né? Se no primeiro era brigado, pouca chance de gol, né? Um jogo mais amarrado. Nessa segunda etapa o River já chegou com perigo. Agora o Lautaro acerta a trave. É o que a gente falava. O tempo vai passando e a necessidade vai fazendo você se expor um pouco mais. Atrapalhado pelo Acunha ali o Lautaro na hora da finalização e mesmo assim ela acertou a trave. Momento de mais perigo do jogo até aqui. Expósito, agasalha no peito, gira, escapa da marcação, vira aqui para a direita. Dumfries tá pedindo o Lautaro lá na segunda trave. O Dumfries avança. Barella de volta para o Dumfries. Boa jogada, linha de fundo, fez o cruzamento. Mkhitaryan travado na hora da finalização. Ela voltou para o Aslani, virou para o Di Marco, pega de primeira para fora. A bola passa à direita, mas a Inter chega 2 vezes com perigo aqui no intervalo de 2 minutos, Ana. Ativou o modo Inter, né? Que era o que a gente estava esperando já na primeira etapa. 3 boas chegadas em sequência, acertando os passes também, né? Tem que ter um pouco mais de tranquilidade para acertar o passe, porque é aquilo, o River Plate marca mal a sua própria área. Então, se tiver a tranquilidade, como teve agora nesses últimos lances, vai chegar com mais qualidade. Minuto 52, passamos do 7 do segundo tempo. 0 para Inter, 0 para o River Plate. Anote aí na sua agenda os jogos envolvendo brasileiros. Você vai acompanhar ao vivo na tela da Globo. No sábado, a partir de 20 para 1 da tarde, nosso time entra em campo direto da Filadélfia para Palmeiras e Botafogo. E no domingo, a partir de 20 para 5 da tarde, é a vez de Flamengo e Bayern de Munique em Miami. Olha a bola rolada por Mesa. Ele finaliza por cima. Então, sábado, 20 para 1 da tarde, Palmeiras e Botafogo. Domingo, 20 para 5 da tarde, Flamengo e Bayern de Munique. Aqui a classificação atualizada. O Monterrey com 5 pontos, a Inter também com 5, o River ficando fora no critério de desempate, que é o número de gols marcados entre eles, nos jogos entre os 3 times empatados. O River não fez nenhum, Inter e Monterrey fizeram 1. E além desses jogos envolvendo os brasileiros, no sábado você acompanha Benfica e Chelsea 5 da tarde, e no domingo 1 da tarde, aliás, 15 para 5 da tarde, a Globo já entra em campo no sábado para Benfica e Chelsea. E no domingo, 15 para 1 da tarde, começamos a transmissão para Paris Saint-Germain e Inter Miami. 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Um jogo em cada dia com brasileiros. A Globo acompanhando de perto os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os nossos repórteres espalhados pelos Estados Unidos, trazendo a todo momento as informações. E você curtindo 4 jogos ao vivo no final de semana. E na segunda-feira, 4 da tarde, tem o jogo do Fluminense contra o primeiro colocado desta chave, por enquanto, o Monterrey. Tem todo o segundo tempo para rolar aqui. E é daqui que alguma coisa vai mudar, porque lá o Monterrey vai ganhando por 3-0 do Urawa Reds. Nós vamos atualizando você a cada gol. Darmian, enfiada para o Lautaro, fez o corte na grande área, lindo lance, defendeu Armani! Ela volta para o Darmian, Barella, lá na esquerda para o Di Marco, é pressão da Inter, Di Marco invadiu a grande área, rolou para trás, Mkhitaryan de volta no Di Marco, cruzamento por baixo, e o corte do Montiel é escanteio.
Agora dá uma olhada só no que o Lautaro fez com o Martins Quarta. A posição era legal, ó. Finaliza de canhota e o Armani faz uma defesaça para salvar o River. Escanteio para Inter de Milão. Fica se lamentando o Lautaro. Aí vem o Di Marco para a cobrança do escanteio. Vamos chegando a 10 minutos do segundo tempo. Bola de curva para a segunda trave, passa por todo mundo. E o árbitro está dando uma falta fora do lance de bola. Posse de bola para a equipe do River Plate. Falta cometida em cima do Aliendro. O River precisa da vitória. Tem substituição acontecendo no River. Entrando Nátio Fernandes. Vai embora o Meza. Nátio Fernandes, que o torcedor brasileiro conhece bem. Passagem pelo Galo. Titular, inclusive, nas conquistas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Bicampeonato Mineiro. Entre 2021 e 2022 foi uma das principais figuras do Atlético. Está em campo aí com a número 26, o Nátio Fernandes. E acho que é uma tentativa de ter um pouco mais o controle do meio de campo, já que a Inter voltou diferente e melhor, começa a encurralar a equipe argentina. Ele deve jogar, então, o Mastantuono lá para a ponta direita, jogando como terceiro atacante. E aí o Nátio fazer essa camisa 10 por dentro para articulação e fazer essa bola chegar com qualidade lá na frente. Olha a bola para a área. Sai para ficar com ela o Sommer. Movimenta rapidinho para o Mkhitaryan. Aí a bola chega aqui na direita. Pio Expósito. Tenta avançar aí o Barella. Aos trancos e barrancos, ele vai fugindo da falta, escapando. Faz o toque por dentro. Abertura para o Dumfries. Foi sendo puxado aqui pelo Acunha. Olha essa briga pela bola, Brasil. E o árbitro diz que não houve falta. O árbitro diz que não houve falta. Então vem a Inter de novo. Bola recuperada pelo Aslani. Mkhitaryan desce com liberdade. Na entrada da área, toca na esquerda. Pro Di Marco, chegou cruzando rasteiro. Expósito se atirou para a bola e não conseguiu finalizar. Ela volta pro Dumfries. Ainda ele. Ensaiou ali uma pedalada, rolou para trás. Barella domina, se projeta, avança, adianta demais. Dumfries divide. A bola fica pro River. Colídio. E a falta em cima dele. Ana Thaís Matos, Nátio Fernandes está no jogo, o Meza vai embora. Tentar reorganizar um pouco mais o jogo, né? Só dá Inter no segundo tempo. Vai lá e vê. Di Marco avançou, adiantou na entrada da área, tocou de lado para o Aslani. Aí a chance da Inter, os tiros por cobertura para fora. Mais uma vez o Lautaro chegou para finalizar. Mais uma oportunidade perdida pela Inter, só da Inter, Ana. Terceira chegada agora do Lautaro, né? Em sequência, e todas boas oportunidades em jogadas individuais dele também, né? Vai fazendo o segundo tempo muito bom a Inter. E o River precisa voltar a jogar, né? A tentativa de segurar um pouco mais a bola. Eu acho que o Borja ajuda muito pouco para um time que acaba não ficando tanto com a bola. Fazer a parede lá na frente. Eu acho que o Nacho é um pouco para isso também. Para tentar retomar o controle do jogo, porque tá difícil nesse segundo tempo. O torcedor do River sente o momento difícil do time, tenta apoiar direto das arquibancadas, aumenta o volume no estádio de Seattle. Mastantuono faz o toque atrás, recomeça com Paulo Dias. Aí para a esquerda, Acunha. Lançamento na grande área, no bate-rebate ela vai sobrar. Não deu para a batida do Aliendro. Então a Inter fica com a bola, Mkhitaryan. Mastantuono dá o carrinho, mas o Mkhitaryan acaba ganhando. Toca pro Lautaro. Partiu Pio Expósito na esquerda. Ele tocou na direita pro Dumfries. Expósito tá livre do outro lado. Ele tentou atravessar. Acontece o desvio do Dias. Fica com a bola o Armani. A Inter vai empilhando oportunidades. Vai empilhando chegadas próximas ao gol. Mas não abre o placar. Segue 0-0. O River tenta responder. Colídio fez o toque por dentro ali pro Nátio. Aliendro chegou. Aí bota no peito, gira, mostra habilidade. O Lautaro e arruma a falta. Logo mais, depois do futebol, Tadeu Schmidt, Paulo Nunes e companhia chegam para resenhar sobre a Copa do Mundo de Clubes. É o central da Copa. Sucesso absoluto do Tadeu com o Paulo Nunes, com os cavalinhos. Com o Petit Gâteau. Com o Ed Gama.
Já já tem mais uma edição da Central da Copa de Clubes aqui na Globo, de segunda a sábado, para você. Ficou no chão o Aliendro, tomou uma pancada aí o Expósito, o árbitro diz que tudo isso está valendo, o Mkhitaryan com ela, bota lá pela esquerda, se manda o Bastoni. Abertura para o Di Marco no meio do caminho, o Montiel tirou. Sobra do Nacho. Aí Mastantuono tenta a arrancada, bota na frente. Ganhou do primeiro, perdeu para o segundo. Boa recuperação do Bastoni. Vem de novo a Inter. Barella. Mkhitaryan. 60 minutos, são 15 do segundo tempo. Aslani. 0-0 Inter e River. 3-0 para o Monterrey contra o Urawa Reds. Nessa combinação, Monterrey em primeiro, Inter em segundo, o River sendo eliminado. O River precisa vencer o jogo para avançar. Borja deixou de letra. Boa jogada, tentativa de arrancada do Colídio. Foi desarmado, voltou para o Mastantuono. Bateu alto. Aproveitou a sobra e pegou de primeira tentando o gol. O Mastantuono, mas a bola subiu. E agora apareceu o Borja, né? Para ajudar o ataque do River a ficar com a bola, né? Ele fez ali a parede, conseguiu ajudar. O Mastantuono chegou um pouco mais na entrada da área também para finalizar. Tava faltando isso do River Plate. Show me the spot now. Show me your fire. Show me the Confia, Betano. Tivemos aí mais duas substituições no River. Entraram Lanzini, camisa 10, e Costantini, número 35. E teremos mudança também no River, na Inter, perdão. Indo embora Barella e Di Marco. Para as entradas do Susic e do Carlos Augusto. Lateral brasileiro Carlos Augusto entrando com a 30, no lugar do Di Marco. O Susic, meio-campista croata, substituindo o Barella. E do lado do River Plate, entrando o Lanzini, que o torcedor do Fluminense conhece bem, faz parte daquele time que conquistou o Campeonato Brasileiro. E entrando também o Costantini, número 35. Ele que é brasileiro, nasceu em Curitiba, tem 19 anos, fez a base no Atlético Paranaense. É camisa 10, inclusive, da equipe sub-20 do River. O avô dele nasceu em San Juan, mas migrou para o Brasil na década de 70. Inclusive, uma curiosidade, quando o Washington Coração Valente jogava no Atlético Paranaense, fez uma cirurgia cardíaca, foi o avô do Costantini, jogador do River, que fez a cirurgia no Washington. Aí o Lautaro arranca com a bola, coloca na direita. Esse é o Dumfries. Limpa o Expósito. Primeira participação aí do Susic. Levantamento para a segunda trave, subiu para ficar com ela o Armani. E você repara aí, ó, na parte de cima do vídeo, no placar, 3 risquinhos sobrando para a Inter, 2 para o River. É o número de substituições que os times ainda têm para fazer das 5 permitidas pelo regulamento. O River pode mexer mais 2 vezes, a Inter mais 3 vezes. Aí o Colídio toca de lado, Nacho. Abertura na esquerda, vem o levantamento, Colídio faz a defesa, o goleiro. Cabeceia mal, cabeceia fraco o Colídio em cima do Sommer. Mas finalmente o River voltou a incomodar. E o jogo é muito bom. O segundo tempo é aberto, é dinâmico, as duas equipes buscando o gol. O River agora com as trocas tem que fazer o que fez nessa jogada, se aproximar, triangular. Tem 3 jogadores para esse tipo de jogo mais apoiado, né? Você tem o Lanzini, você tem o Mastantuono, você tem o Nacho Fernandes. Então são jogadores que, se você quiser acelerar, ir para o embate físico, a Inter vai se dar melhor, porque essa é a característica do time italiano. Se você se aproximar, triangular, até encontrar o momento do espaço da finalização, aí o River vai crescer no jogo. Mas o segundo tempo é muito bom. Minuto 64, chegamos a 19. Aí a tentativa do giro do Mastantuono, desarme por baixo, mas a arbitragem
pegando a falta em cima dele na chegada do Bastoni. Só um detalhe em relação às trocas da Inter, né? Gostei muito da entrada do Carlos Augusto, porque ele sustenta bem pelos lados, né? E tava faltando isso. O Di Marco, ele conseguia, tinha espaço. O River permite o jogo pelos lados da Inter, então o Di Marco tinha espaço para jogar. O que ele fazia quase sempre? Levava para a linha de fundo, abaixava a cabeça, tentava o cruzamento que batia na perna de um dos defensores. O Carlos Augusto, ele tem um pouco mais de movimentação, um pouco mais de criatividade para ajudar nesse momento que o jogo se apresenta pelos lados para a Inter. Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro lendo o jogo para você. Vamos chegando a 20 do segundo tempo. O River tá ficando fora. Monterrey passando em primeiro, Inter passando em segundo. Monterrey se colocando para ser o adversário do Fluminense na próxima segunda-feira. Olha o Mkhitaryan apertando. E aí? Chegou o Martínez Quarta, cometeu a falta. O árbitro vai dar o vermelho. Porque era situação clara de gol. Na opinião do árbitro, o Mkhitaryan ia sair livre na cara do goleiro. Não tinha mais ninguém do River ali para impedi-lo. Então o River fica com 10. Expulsão do Martínez Quarta. E é claro que ele está olhando para a bola e não observa a movimentação do Mkhitaryan nas suas costas. Mas com a câmera aberta, a gente olhando aqui, a gente falava, não, tira, não domina que vai se dar mal. Foi o que aconteceu. Na hora que ele dominou, o jogador da Inter tomou a frente e aí você não tem mais outra opção a não ser matar a jogada. Vamos rever de novo aqui, ó. Achou que estava tranquilo. O pessoal do River tenta argumentar que o tapa do Mkhitaryan não foi na direção do gol. Para ver se o árbitro desiste da expulsão, né? Essa adiantada de bola aqui do Mkhitaryan era em direção à lateral e tal. Mas a marcação inicial é de cartão vermelho direto. Lembrando que para vermelho direto, se o VAR eventualmente identificar alguma coisa errada, ele pode chamar. Mas acho pouco provável que o VAR recomende a anulação desse cartão vermelho. Tá saindo aí o Martínez Quarta. E a Inter vai ter cobrança de falta. Vamos caminhando para metade do segundo tempo. 0 para a Inter, 0 para o River. O River com um jogador a menos e precisando da vitória. Essa combinação de resultados vai deixando o River fora da Copa do Mundo de Clubes. O nosso consultor de arbitragem, o Paulo César de Oliveira, concorda com a expulsão do Martínez Quarta. Aí o Pezzella que vai entrar. Vai fazer substituição agora. O River. Vai sair o Colídio. Para a entrada do Pezzella. Vai recompor seu sistema defensivo aí. A Inter. O River, perdão. Entrando aí o Pezzella com a número 6. Vai para o levantamento o Aslani. Momento de expectativa em Seattle, placar de 0-0. Aslani joga lá dentro, desvio de cabeça e a tranquilidade com o tiro de meta. Copa do Mundo de Clubes é na Globo, aqui é emoção. Amazon, frete grátis, sem compra mínima. Vamos chegando a 23 minutos, é o segundo tempo. 0 para a Inter, 0 para o River. Foi a 9ª expulsão nessa Copa do Mundo de Clubes, a 4ª de uma equipe argentina. 2 do River e 2 do Boca. Borja faz o toque por dentro. Aí o cruzamento do Nacho, ela vai passando para a segunda trave. Carlos Augusto chega para recuperar, afasta pela defesa da Internazionale. E aí na sequência, a falta. Falta em cima do Pio Espósito. E a posse de bola para o time italiano. Anote aí para você se programar no final de semana. Times brasileiros entrando em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o nosso time acompanhando tudo de perto. No sábado, a partir de 20 para 1 da tarde, a Globo entra em campo com o Luiz Roberto, com o Maestro Júnior, com o Caio Ribeiro, direto da Filadélfia, para Palmeiras e Botafogo. E aí no domingo, eles pegam um aviãozinho e vão lá para Miami. 20 para 5 da tarde no domingo. É a vez de Flamengo e Bayern de Munique. O time da Globo presente ao lado das equipes brasileiras nas oitavas de final. Carlos Augusto na linha de fundo, faz o cruzamento. A bola não chegou a sair. Então vai ser só lateral para a Inter, que
permanece no campo de ataque. Carlos Augusto. Aí a bola tocada atrás para o Aslani. Bastoni. Acerbi. Aslani. Bola rolada para o Expósito, tenta fazer a parede. Acabou desarmado, o Mkhitaryan chegava por ali, a bola ficou para o Nacho, que inicia o contra-ataque do River, botando lá na ponta direita para a corrida do Mastantuono. Chega bem com ele o Acerbi e recupera pelo time italiano. Passamos dos 70, 25 minutos do segundo tempo. O River precisa de um gol. Por enquanto, Monterrey e Inter estão avançando, o River está ficando fora, mas um gol do River muda tudo. Um gol do River classifica o time argentino em primeiro e manda a Inter de volta para casa. Borja. Deu de presente ali para o Darmian. E aí o passe errado do Susic. Apenas o lateral para o River. Daqui a pouquinho tem central da Copa de Clubes para você aqui na Globo, com o Tadeu Schmidt, com o Paulo Nunes. Os Cavalinhos, o Petit Gâteau, o Ed Gama, já aqui na Globo. Mkhitaryan tentou adiantar, foi desarmado por baixo. Chegou ali o Constantini para tirar. Darmian. Bola de novo para ele. Mkhitaryan. Aí o Carlos Augusto. Aslani. Susic. Recebeu com liberdade. Tocou de lado, Expósito, limpou, pintou, bateu! Gol! Força, Inter! E o Expósito abre o placar para a Internazionale, para provocar lágrimas no torcedor do River e para deixar a Inter muito perto de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E muito mérito para o Susic. Teve uma grande arrancada, foi corajoso, partiu para cima, encarou a defesa do River e deixou o Expósito na boa. Mas aí, ele também teve muita categoria para definir o lance. Veja só, o Susic parte, toca para o Expósito, que limpa a marcação do Paulo Dias e só desloca o goleiro Armani para botar no fundo do gol. 27 minutos do segundo tempo em Seattle. É gol da Inter, é gol de Pio Expósito. 1 para a Inter. Praticamente classificada para as oitavas de final. 0 para o River Plate, Caio Ribeiro. Golaço pela iniciativa do meio-campista e pela qualidade do Expósito de se livrar da marcação e só tirar do goleiro. A questão é que as mexidas do River foram para ganhar o jogo. Ele tirou jogadores de mais força para colocar jogadores mais técnicos. E aí, no momento da expulsão, se fica muito vulnerável. Tanto é que você vê como o Lanzini, número 10, que tá fazendo ali a cabeça da área no desenrolar da jogada, ele não tá próximo do Susic. Ele tá mais distante, porque ele não tá acostumado a fazer essa função de marcação. Aí o meio-campista recebe com liberdade, encontra o atacante e a Inter merecidamente, pelo segundo tempo muito bom que faz, coloca um pé na próxima fase. E a Inter mexe, sai o Lautaro Martinez, entra o Carboni. Carboni com a número 45. E esse resultado muda a classificação do grupo, porque a Inter vai para a primeira posição. A Inter vai para 7 pontos e ela, a Inter, passa a ser adversária do Fluminense. Inter em primeiro, Monterrey em segundo, River eliminado. O River precisa virar o jogo aqui para se classificar. E tem pouco tempo para isso, porque a gente já passa dos 28. Aí bola alçada na grande área. A defesa da Inter vai afastar. E o Pio Expósito, artilheiro da Série B, mostrando que não perde o faro de gol. Também aqui na Inter. Que vem para o segundo lance, Dumfries. Quando tenta o corte, é desarmado pelo Acunha, que se vira na sequência muito bem. 1 a 0 para a Inter, Ana.
E que legal o gol dele, né, Evê? Eu gosto muito de atacante que consegue se impor dessa forma, né? Ele não desistiu nem um minuto, ficou batalhando o jogo inteiro. Nos momentos de dificuldade também ele ajudava, pressionava a saída de bola do River Plate e agora conseguiu, nessa grande jogada, né, numa troca de passes ali com a participação do Sucite, uma jogada dentro da área, conseguiu tirar bem ali para marcar o gol e colocar a Inter na frente. A Inter merecia, como disse o Caio, né, que estava tentando mais. O Lautaro teve 3 grandes oportunidades e a Inter conseguiu agora com o Expósito. Aí a classificação atualizada do grupo para você: Inter 7 pontos, Monterrey 5 pontos. Com isso, a Inter vai se colocando como rival do Fluminense na próxima segunda-feira, 4 da tarde, em Charlotte. E o Monterrey passando na segunda posição para pegar o Borussia Dortmund. Esse jogo é na terça-feira, 10 da noite. Aí Mkhitaryan, 1-0 para a Inter, o River com 10. Martínez Quarta foi expulso. A Inter muito próxima de avançar e o River muito próximo de conhecer a sua eliminação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Dumfries. Darmian. Sucite. Deu passe para o gol do Expósito. Últimas 2 temporadas no Spezia, artilheiro da Série B, com 19 gols. E chegando aqui na Inter. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. BYD com ofertas para comemorar a nova fábrica 100% brasileira. Gol de Pio Expósito. O primeiro gol de um jogador italiano nesta Copa do Mundo. Minuto 75, passamos dos 30. O torcedor do River continua cantando. O River a essa altura precisa de um pequeno milagre. Virar o jogo aqui para cima da Inter com 1 a menos para conseguir se classificar. Mas independentemente da eliminação, o torcedor do River vai dando um espetáculo. E agora uma pancada ali do Lanzini em cima do Sucite. Vamos ver a atitude do árbitro depois que a bola parar. Limpa o lance aí o Carbone, que entrou no lugar do Lautaro. Mkhitaryan. Toca na esquerda, Carlos Augusto chega cruzando para o Expósito. Cabeceio foi bloqueado pelo Paulo Dias. Montiel tenta sair com ela. Acaba sofrendo a falta do Carlos Augusto. Montiel não gostou. O Carlos Augusto toma cartão amarelo. Segundo cartão amarelo do jogo para atletas da Inter. E ele dá cartão amarelo também para o Lanzini, por aquela jogada que ele inicialmente deixou seguir. Mas o Lanzini deu uma rachada aqui no canto do campo. Aí está a confirmação do cartão amarelo para o Lanzini. No fim de semana você vai ver 4 jogos ao vivo aqui na tela da Globo. No sábado, a partir de 20 para 1 da tarde, o nosso time entra em campo direto da Filadélfia com o Luiz Roberto, com o Caio Ribeiro, com o Maestro Júnior para Palmeiras e Botafogo. Depois, às 15 para 5 da tarde, teremos Benfica e Chelsea no sábado. No domingo, 1 da tarde, com transmissão do Gustavo Villani, tem Paris Saint-Germain e Inter Miami. O jogo acontece em Atlanta. E a partir de 20 para 5 da tarde, nosso time em Miami com o Luiz Roberto, com o Caio Ribeiro, com o Maestro Júnior, para a transmissão de Flamengo e Bayern de Munique. Se você quiser votar no melhor em campo, na eleição da FIFA, aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela. Paulo Dias. Vamos chegando ao minuto 78, 33 deste segundo tempo em Seattle. Bola virada aqui para a esquerda. Acunha joga lá dentro. Borja consegue o desvio de cabeça, mas a bola vai embora. O EV ainda tem uns minutos aí, né? A gente fala depois daquela secada, mas que campanha dos argentinos também, né? Claro que a gente sabe da disparidade financeira que existe, mas o Boca é uma campanha muito ruim. River também, uma equipe segura de certa forma, mas sem inspirar grandes
grandes atuações. Ainda tem mais de 10 minutos de jogo pela frente, pode buscar a virada, mas uma primeira fase bem sem inspiração. O River, que está classificado para as oitavas de final da Libertadores, vai enfrentar o Libertad. Passou na sua chave com 3 vitórias e 3 empates. O River tem uma invencibilidade longa que está caindo hoje. São 20 jogos. Mas 10 vitórias e 10 empates é muito empate, né? Essa sequência de 20 jogos sem perder. A última derrota foi no dia 1º de março para o Estudiantes. Nacho arranca para a entrada da área. Toca na esquerda. A Cunha bate cruzado no meio do caminho. A defesa da Inter afasta com o Bastoni. Mastantuono. Montiel na linha de fundo. A bola voltou nele. É tiro de meta para a Inter de Milão. E faz tempo que o River não consegue ameaçar de verdade, Caio. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade nesse último passe, né? Claro que a perna tá pesada, tá jogando com um homem a menos, tá sabendo que vai embora do campeonato a permanecer esse resultado. Isso tudo emocionalmente acaba influenciando, né? Enervando um pouquinho o jogador. Mas quando você chega no fundo do campo, eles estão se livrando da bola, né? O Acunha fez um cruzamento que não ia encontrar ninguém. É só você ter um pouco mais de calma, tirar o peso dela ou fazer esse passe para trás para encontrar um meio-campista que esteja entrando. River é valente, River vai buscar até o final, vai tentar um gol de empate, mas está realmente complicado pelo fato de jogar com um homem a menos. E agora está caído ali, sentindo o quadril, o Darmian. Nós estamos revendo o gol do Pio Expósito. Boa jogada do Susic e o Expósito limpando com categoria a marcação do Paulo Dias. E aí, mais fácil que pênalti para deslocar o Armani. Toda a festa para o Pio Expósito, apenas 19 anos de idade, iniciando a sua trajetória no time principal da Inter de Milão e com um gol importante, um gol que vai garantindo a classificação da Inter na primeira posição do grupo na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com esses resultados, olha só a garotinha chorando aí, mas não para de incentivar. Vamos ouvir? Isso é um espetáculo, né? É a Inter que está ganhando, é a Inter que está avançando, o River está voltando para casa, mas a torcida que se ouve nas arquibancadas é a torcida do River Plate. É o show que as torcidas sul-americanas têm dado, né, EV, nesse Mundial, assim, mostra como é especial o que a gente vive aqui. A gente no continente que acaba não valorizando tanto, não desfrutando tanto da nossa grandeza, mas é muito bonito acompanhar o show das torcidas brasileiras, das torcidas sul-americanas, no caso das argentinas. Realmente foi o diferencial dessa primeira fase e inesquecível para essa Copa do Mundo de Clubes. Teve um enrosco ali do Darmian com o Borja, parecia uma jogada comum, mas o Darmian ficou sentindo. Teremos 2 substituições na Inter. O Darmian é um dos que saem para a entrada do De Vrij. E entrando também o Sebastião Expósito, o irmão mais velho, camisa número 70. Entrando no lugar do irmão. Você acha que o pai está orgulhoso em casa? Ele queria ver os dois em campo. Mas um já fez gol, então pode sair nos braços da galera. E só como histórias legais desse Mundial, você falou do pai do Constantini, né, que operou o Coração Valente, o nosso querido Washington. Um beijo pro Washington. E aí já ganha a simpatia de todo mundo aqui na transmissão. Claro. Uma história muito bacana também é do Acerbi. O Acerbi teve uma luta contra o câncer, venceu por 2 vezes essa luta contra o câncer. Depois da morte do pai, teve problema de alcoolismo, de depressão e usou o esporte para dar a volta por cima. Graças a Deus, pelo menos são essas as notícias. Hoje está curado, está recuperado e se tornando um dos pilares defensivos dessa forte Inter de Milão. E ele tem uma frase que ficou muito marcante nesse processo todo, que ele fala que o câncer fez ele renascer, porque foi a descoberta do câncer que fez com que ele parasse com a bebida, né, com a bebida alcoólica, que levou ele durante muito tempo esse caso de depressão, né, e é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente normaliza muito os casos que envolve bebida alcoólica, alcoolismo de modo geral, e isso faz muito mal, né, a gente também tem que lembrar que os homens precisam se tratar, porque às vezes eles estão doentes, estão depressivos e acabam bebendo, e tem muito romantizado isso na sociedade, e ele foi tratar só quando ele descobriu o câncer. E tem um princípio de confusão aí. O Acunha ali tá aqui na lateral, né, perto dos bancos.
O Dumfries vai lá para acalmar, mas o Acunha tá jurando alguém lá fora. Olha lá. Ele tá tretando com alguém no banco da Inter. E o jogo tá parado aí, o árbitro com dificuldade, inclusive, de colocar ordem na casa. Para completar sobre o Acerbi, ele viveu recentemente um momento glorioso, né? Porque na semifinal da Liga dos Campeões, ele faz um gol nos acréscimos para forçar uma prorrogação contra o Barcelona e depois a Inter se classifica, né? Elimina o Barcelona, um dos jogos mais espetaculares que a gente teve. Os confrontos, né? Os dois jogos mais espetaculares aí dos últimos tempos. E ele acabou sendo peça decisiva também nessa classificação da Inter para a final da Liga dos Campeões. Aí a briga pela bola, passamos do minuto 84. Estamos chegando a 40 do segundo tempo. Situação do River virtualmente perdida. Aí com a necessidade da virada, um jogador a menos. Cartão amarelo para o Sebastiano Espósito, que acabou de entrar. O irmão mais velho, de 22 anos. Mais um cartão amarelo para a Inter. O torcedor do River não para de cantar, não para de incentivar. O River se lança ao ataque. Corta Dumfries. E a arbitragem marca falta de ataque. Posse de bola para a Inter. Não gosta o Pezzella de passar de dar uma cobrada no juiz. Aí você vê a confirmação do cartão para o Sebastiano Espósito. Ele que também é da base. Vem sendo emprestado desde 2020. Teve um desempenho razoável pelo Empoli nessa temporada. Foi titular nos primeiros 2 jogos. Hoje começou no banco. Aí a bola pela linha lateral. Internacional e Fluminense nas oitavas de final. E aí, torcedor tricolor? Tá pronto para essa? Só grandes confrontos envolvendo os brasileiros, hein? Sábado tem Palmeiras e Botafogo. Domingo, Flamengo e Bayern de Munique. E na segunda-feira, Internacional e Fluminense. Jogos pesados. E a Globo vai mostrar tudo para você. Com o nosso time nos Estados Unidos. Caio Ribeiro, se você não me trouxer nenhum chocolate, eu nunca mais falo com você, Caio Ribeiro. Pode fazer a sua lista, tá? Você já fez a sua, né? Vou trazer com o maior prazer. Então, tá bom. Caio Ribeiro com o Maestro Júnior, com o Luiz Roberto, seguindo amanhã para os Estados Unidos para acompanhar de perto os brasileiros aí na sequência da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só não vou te trazer um cheeseburger com batata frita porque vai esfriar. Vai ficar meio ruim, vai chegar meio borrachudo. Mas se você cumprir ali o seu dever cívico de mandar aquele X-Bacon e mandar a foto, eu já vou estar feliz. Foto é certeza. Vamos caminhando para 42 do segundo tempo. Já tem a central da Copa de Clubes aqui na Globo. Com Tadeu Schmidt, Paulo Nunes e todo o nosso time. Amanhã mais 2 jogos ao vivo para você, fechando a fase de grupos. 15 para as 4 da tarde, Juventus e Manchester City com o Gustavo Villani. E às 15 para as 10 da noite estaremos por aqui para Salzburg e Real Madrid. Agora tem o Pezzella, não concorda com nenhuma do juiz. Falta em cima do Sebastiano Espósito. Só porque a gente citou ele, grande Washington manda uma mensagem. Estou aqui na audiência. Boa. Beijo, amigo. Trabalhou muito hoje, comentando o jogo do Fluminense. Excelente comentarista, inclusive. Washington, comentarista especial do Sport TV. Na transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Todos os jogos ao vivo para você na tela do Sport TV. E está acompanhando o jogo, primeiro por ser um ex-jogador, segundo por ser agora um comentarista e terceiro por ser um grande ídolo do Flusão, diretamente interessado nesse resultado. Vamos para a reta final do jogo em Seattle. Aí a frustração do torcedor do River, que vinha com esperança de classificação. Mas está perdendo o jogo por 1-0 e o Monterrey ganhando do Urawa Reds por 3-0. O jogo lá está 4 minutos atrás em relação à nossa partida aqui. Mas lá não vai mudar nada. Lá não vai mudar nada. Susic. Aslani. Mkhitaryan. Vira lá para a esquerda. O Carlos Augusto escorou. Bastoni. Mkhitaryan. Fez a enfiada para o Espósito. Pezzella sai no combate em cima dele e o Espósito arruma o escanteio. Muito provavelmente o Espósito vai ganhar o prêmio de melhor em campo, né? Porque está fazendo o gol da vitória. Mas muito bom o jogo do Mkhitaryan, né? Participativo,
em todos os lugares do campo, encontrando o passe para deixar os companheiros em condições de finalizar. Um dos destaques dessa Inter hoje. Ele que saiu do banco contra o Urawa, depois de sentir dores no joelho diante do Monterrey na estreia. Então começou no banco. É o maior goleador da seleção do seu país, o segundo que mais defendeu a seleção da Armênia. Susic no carrinho, bola bateu no braço do jogador do River ali. O árbitro vai dar a falta para o time argentino. Tem toda a pressa do mundo, o River precisa virar o jogo para conseguir a sua classificação. Aí o Costantini. Pezzella. Acunha. Paulo Dias voltando lá para o Armani. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai determinar o nosso querido Ilgiz Tantashev do Uzbequistão. Susic. Limpa bem o lance, adianta a bola. Grande jogada do Susic. Dá um tapa na frente pro Mkhitaryan para fazer o segundo. Tentou driblar o Armani, bateu para fora! E o Susic, hein? Pegou 2, 3 vezes na bola no jogo e ia dando 2 assistências. Controle de bola espetacular ali do Susic, deixando o Mkhitaryan na cara do gol e tentou driblar o Armani. Mas quando finalizou de canhota, botou muita força, a bola subiu, quase o segundo da Inter. O Susic deu assistência para o Expósito e ia dando assistência também para o Mkhitaryan. 6 minutos de acréscimo. Tivemos expulsão, um caminhão de cartões amarelos, um caminhão de substituições. Vamos então até 51 do segundo tempo, aqui em Seattle. Paulo Dias. Aí o Pezzella voltando para o Armani. O River precisa de um pequeno milagre nessa altura. 2 gols em menos de 6 minutos para virar o jogo, eliminar a Inter e avançar. O Monterrey está se classificando com a vitória sobre o Urawa Reds por 3-0. Lá nós estamos com 42 minutos do segundo tempo no Rose Bowl. Mastantuono tenta a arrancada. Chega por baixo o Carbone e recupera. Limpa o lance e tranquiliza para a Inter. Dumfries. De Vrij. Bola passa pelo Acerbi. Chega no Bastoni. Aslani. Carlos Augusto. Lateral brasileiro que inclusive foi convocado na primeira lista do Carlo Ancelotti. Aí o De Vrij. Já vencemos o primeiro minuto dos acréscimos. Falta um pouco menos de 5. A Inter toca a bola, valoriza o fato de ter um jogador a mais. Faz o River correr de um lado para o outro. Ficando com a bola nos pés, a Inter não é ameaçada. Faz o tempo passar. Se aproxima da classificação. Próxima segunda-feira, 4 da tarde no horário de Brasília. Inter de Milão e Fluminense. Aí tenta avançar o Costantini, gira bem. Perde a bola, Susic no desarme. Carbone inicia o contra-ataque a Inter. Bola para o Sebastiano Expósito. Aí ele faz o break e recomeça com o Dumfries. Aslani. Aí vai avançando o Bastoni para fazer o gol! Gol! Força, Inter! Para fechar o jogo nos acréscimos, Bastoni faz o segundo gol da Internazionale. Inter classificada na primeira posição do grupo para enfrentar o Fluminense na próxima segunda-feira. E o Bastoni vai na rede para fazer o segundo gol da Inter em Seattle. Tá entre os melhores do time em passes para gol. Dessa vez ele não quis saber de passar, não. Resolveu sozinho. Olha aqui, ó, avançando pela esquerda, escapa do Pezzella e fuzila de canhota. O Armani podia ter feito coisa melhor, mas a bola passou por baixo dele e morreu no fundo do gol. Com a câmera no corpo do árbitro, você acompanha de pertinho. Canetinha do Bastoni, lindo lance. Fuzilando depois para fazer o segundo. 2 para Inter de Milão, classificado em primeiro no grupo. 0 para o River, que volta para casa, Ana. Belo gol, né? Tinha muito espaço para conduzir a bola ali o Bastoni. O Borja até tentou dar um carrinho, acertou, mas não adiantou nada. Segundo gol da Inter, coloca em primeiro no grupo. Caio Ribeiro, 2-0 para Inter. Inter e Fluminense na próxima segunda-feira. Vamos ver aqui essa subida da Inter. Daqui a pouco o Caio fala. Pode falar, Caioba.
E o que mais preocupa é se reencontrando com o bom futebol. Porque nas 2 primeiras partidas a Inter não convenceu. Ainda sentia o peso da goleada na Champions League. Hoje não. Primeiro tempo foi truncado, amarrado, saiu para o 0-0. No segundo tempo ela tomou conta do jogo, adiantou o time, criou chance de gol, fez 2-0 e merece o resultado. O Fluminense não vai ter vida fácil. O Bastoni dos 3 zagueiros é o mais técnico, o que tem mais qualidade de saída de bola, o que se projeta mais à frente. Então o Renato vai ter que montar um esquema preocupado quando ele tiver a posse de bola, porque é aquele zagueiro construtor, aquele zagueiro que quebra a linha do adversário, que tem bom passe e que precisa ser vigiado de perto. E o Dumfries tomou cartão amarelo, não estava pendurado. Passa a ficar pendurado para a sequência, porque os cartões não serão zerados agora ao final da primeira fase. Os cartões só serão zerados depois das quartas de final. Ih, rapaz, olha o Acunha e o Dumfries de novo. Naquela primeira treta que o Acunha estava se desentendendo com alguém no banco da Inter, o Dumfries veio ali para tentar dar uma separada. Agora os dois se enroscaram aqui, os dois se desentenderam. E vamos ver a atitude do árbitro. Enquanto isso, num jogo ao lado... Ih, peraí. O Montiel já tem cartão. Então ele tá fora. Tomando o segundo amarelo, tá expulso o Montiel. Tá expulso aí o Montiel, o River fica com 9. Num jogo ao lado, o brasileiro Thiago Santana fez gol pro Urawa contra o Monterrey, só que o VAR tá checando um possível impedimento. Então ainda não está confirmado o primeiro gol do Urawa, que não muda a situação da chave, mas por enquanto 3-0, pode ficar 3-1, eles estão revendo. O VAR está analisando lá para ver um possível impedimento. O EV, eu não tenho essa conta aqui, mas o River deve ser a equipe, uma das que mais tomou cartão amarelo nesse campeonato, primeira fase inteira, né? Porque, assim, hoje, um número absurdo. Já vinha com um histórico grande. E dentro desse critério maluco de desempate, o River tomou cartão demais. Hoje foram... Montiel tomou amarelo e depois o vermelho. Martínez Quarta expulso. Lanzini advertido, Paulo Dias advertido. E termina o jogo. Termina o jogo em Seattle. A Inter está classificada para a sequência da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bate o River por 2-0 e tem confusão no final do jogo. Tem confusão no final do jogo. O Acunha e o Dumfries. E olha o trabalho que o... Ih, aí torcedor do River ali, né, do lado do túnel, jogando coisa. O pessoal do River tendo um trabalho danado para segurar o Acunha. Que final melancólico para o River Plate na Copa do Mundo de Clubes. As cenas lamentáveis, né, Everaldo? Cenas lamentáveis. E depois do apito final, inclusive. Tivemos antes do apito final e depois do apito final. 2-0 para a Inter. Nós estamos... Vamos ver os gols do jogo. Susic entrou muito bem, dando esse passe para o Espósito. Pio Espósito limpa a marcação, garoto de 19 anos faz 1-0. E depois, que jogada do Bastoni. Avançando pela esquerda, ganhando de 2 e fuzilando de canhota. Ela passa por baixo do Armani. 2 para a Inter de Milão, 0 para o River Plate. Ainda está rolando o jogo entre Urawa Reds e Monterrey. O gol do Urawa foi anulado. Nós estamos no último minuto de acréscimo por lá. Nós vamos mostrar para você uma classificação que não vai mudar. A gente só está esperando o apito final lá no Rose Bowl, mas a classificação vai ser essa que nós vamos colocar na tela aí para você. Com a Inter de Milão passando na primeira posição. Com essa vitória, veja só. Inter de Milão 7 pontos. O Monterrey está vencendo por 3-0, vai ganhar o jogo. Nós estamos nos segundos finais por lá. Monterrey passando em segundo, 5 pontos. O River Plate ficando em terceiro com 4. E o Urawa Reds sem nenhum ponto. Inter de Milão e Monterrey avançam. Inter de Milão será rival do Fluminense na próxima segunda-feira. Todos os destaques e a confirmação final de tudo, chegando na sequência com a central da Copa de Clubes, Tadeu Schmidt e Paulo Nunes. Vem aí. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção.